Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nelson Eufrásio, sou mestre em educação e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre Design Thinking, mais especificamente sobre Design Thinking, na criação de materiais educacionais para contextos de educação online. A tendência é algumas pessoas acharem que o Design Thinking é somente questionamento, é somente as pessoas colocarem post-it na parede. Não é. A tendência também é algumas pessoas acreditarem que o Design Thinking é apenas a criação de fluxos, de mapas conceituais, de esquemas gráficos. Não é. Não é também unirmos recorte, colagem, utilizarmos recursos de aprendizagem que nós estamos habituados na educação, cola, tesoura, enfim, criarmos esquemas gráficos. Não é. Não é encher o quadro de conteúdo para os seus alunos. Não é aquela aula maçante onde o quadro fica lotado, o professor escreve, pergunta se pode apagar e o aluno corre para copiar. Não. Design Thinking não é o professor também carregar uma penca de livros e ficar sobrecarregado diante da quantidade de trabalho que ele tem, de provas, de exercício, de fixação, de aulas. Quando eu falo aulas, inclusive aquelas aulas expositivas, que hoje em dia nós tendemos a condicionar tudo isso em um HD ou em um pendrive, muitas vezes salvar isso na nuvem e transmitir para o aluno. Não. Então, mas o que é Design Thinking? Design Thinking é basicamente fazermos um malabarismo. Nós dosarmos entre o que é possível em educação e o que é viável para o negócio. O Design Thinking é sobre pessoas. Ele é a espinha dorsal de uma cultura centrada no ser humano. Quando trabalhamos com Design Thinking na criação de materiais educacionais, pensando sempre em contextos de educação online, a tendência é sempre pensarmos na equipe de criação, nas pessoas que estão envolvidas com essa criação de material didático. Ao utilizarmos algumas outras metodologias de criação de materiais em educação, sempre acontece o quê? O foco é no produto, é na entrega. Quando trabalhamos com Design Thinking, o foco passa a ser na pessoa, na experiência que essa pessoa vai ter, seja na criação, seja na pós-produção, e principalmente na experiência que o usuário final terá, ou seja, o aluno. É importante, quando trabalhamos com a cultura do Design Thinking, pensarmos sempre que o nosso material didático ele será dotado de uma criatividade extrema, onde cada um terá acesso a um material diferente, a um material inovador. O que seria isso? Simples, o material é personalizado. Quando trabalhamos com Design Thinking, nós procuramos não fazer aquela linha de produção, aquela sistemática onde cada pessoa dentro da equipe de criação tem uma função somente, como se fosse uma fábrica. Pelo contrário, no Design Thinking as pessoas trabalham juntas, no coletivo, sempre trocando ideias, expressando seus sentimentos, pensando na resolução de um problema. Dentro do Design Thinking é importante ressaltar que nós temos 3 momentos. Nós temos um momento de inspiração, um momento de ideação e um momento de implementação. O primeiro momento é a inspiração. É quando nós temos um problema ou uma situação para resolver. A criação de um material didático, ela não é considerada um problema capcioso. Ela é sim um desafio. E nós temos que resolver esse desafio. O que nós vamos fazer então? Nos inspirar. Buscar formas, buscar revistas, buscar recursos que nos inspirem. Seja dando uma volta no campus da sua universidade, seja assistindo um vídeo no YouTube, seja conversando com uma pessoa. Mas você vai buscar inspiração para poder resolver a construção daquele material didático. No segundo momento, nós podemos falar que é a ideação. É quando você parte rumo à implementação dessas ideias. Eu preciso idealizar. Como que eu vou idear as minhas ideias? É quando entra em cena algumas folhas de rascunho, por exemplo. Eu posso rascunhar a minha ideia, mostrar para o meu colega como fica aquele pensamento. Eu posso utilizar post-its? Posso. Recorte e colagem, fluxos, enfim, o que você tiver à sua disposição. Mas o importante é expressar não apenas na fala, mas sim usar recursos visuais que a pessoa possa compreender o que você está falando. A gente tem a tendência, muitas vezes, de dificultar o que nós queremos falar, porque temos que falar bonito. Mas no Design Thinking é justamente contar as nossas ideias, para inspirar outras pessoas na resolução do problema. Se nos inspiramos e ideamos esse problema, essa realização, no nosso caso, a criação desse material didático, pensando
Na educação online, como contexto, nós vamos então para a implementação. Ou seja, vamos testar isso, vamos ver se dá certo o recurso que nós desejamos. Desde um simples PowerPoint até mesmo um longa-metragem. Mas nós vamos testar. O principal do Design Thinking é o teste, a prototipagem. Uma vez que nós testamos, que nós prototipamos, nós conseguimos organizar o nosso pensamento. Quando organizamos o nosso pensamento, nós tendemos a pensar sempre em 3 passos. O que é desejável para as pessoas, o que é rentável para o negócio e o que é tecnicamente possível. Falando um pouco do nosso contexto de materiais didáticos para a educação online, quando falamos o que é desejável para as pessoas, é pensarmos no que o aluno deseja como material didático. Sabemos o que o aluno não deseja, geralmente, que é aquele material quadrado, engessado, onde nós temos uma marca central, algumas imagens, um fluxo e texto, muito texto. O aluno vai arrepiar se ele enxergar essas 10 páginas. Nós temos que pensar também no que é rentável para o negócio. Por que rentável para o negócio? Muito simples. A tendência também é que nós vamos desenvolver linhas de raciocínio que exijam muitos recursos financeiros e operacionais e às vezes não dispomos de tudo isso. Então é necessário pensar no que é tecnicamente possível. O resultado disso é o uso da nossa criatividade. O design thinker, ele não é um super-herói, como acontece em algumas outras metodologias, por exemplo, quando pensamos sobre o olhar de um design instrucional. No instrucional, o foco está na entrega. No design thinking, o foco está na equipe que cria, nas pessoas. Dentro do esquema gráfico de design thinking, nós temos momentos onde as pessoas, quando olham esse esquema gráfico que eu apresento para vocês, elas pensam que isso acontece de maneira isolada e cadenciada. Não. Visualize como se ele fosse cartas. Cartas de um jogo de Uno, por exemplo, onde você saca as cartas que você necessita para poder permanecer na jogada. Então, nós temos a empatia, a ideação, a elaboração, a implementação e a evolução. Você vai lançar mão dessas cartas no momento que você precisa. Empatia porque é necessário criar empatia pelo material que você desenvolve. Criar uma afeição, não apenas pelo material, mas também pelos colegas que vão trabalhar com você. Seja profissional, isso é fundamental. Até porque dentro de uma equipe existem diferentes pessoas, diferentes pensamentos, elas têm diferentes formações. Isso é o mais enriquecedor do Design Thinking. Todos trabalham juntos. Quando trabalham dessa maneira, eles conseguem idear melhor, conseguem elaborar melhor, até mesmo com um prazo enxuto, um prazo apertado. É preciso pensar dessa maneira para implementar. Quando você implementa o seu material, você consegue então a evolução dele. Porque o seu material no Design Thinking ele é beta. Você evolui a todo momento naquela aprendizagem, tornando ela significativa para o aluno. No Design Thinking, o principal, a espinha dorsal, como eu disse, é uma cultura centrada no ser humano. Logo, a experiência humana vale muito. Então é importante valorizarmos todas as pessoas envolvidas no processo de criação. Desde a pessoa que recém chegou na equipe até aquela que tem mais experiência. É importante que haja essa troca, essa mediação entre todos. Que todos participem ativamente do processo de criação dos materiais didáticos. Se todos participarem desse processo, ele se torna mais leve e mais envolvente, ao ponto de que cada entrega será significativa. Não será uma entrega, por cumprir um prazo ou um cronograma, mas sim uma entrega onde todos tiveram empenho, todos tiveram dedicação para aquilo. Para que vocês possam compreender melhor como acontece o Design Thinking na cultura de criação de materiais didáticos em contextos de educação online, eu trago esse esquema gráfico para vocês. Ele é bastante simples. No primeiro momento, nós vamos entender a nossa demanda, vamos, consequentemente, observar recursos de criação, vamos definir a linha teórica que nós vamos seguir, depois vamos idealizar esses momentos e prototipar. Por que razão eu bato tanto na tecla da prototipagem? Porque é fundamental, é principal recurso a prototipagem. Quando somos crianças, na educação infantil e nas séries iniciais, pelo menos, nos anos iniciais, nós tendemos sempre a utilizar recursos. Recursos de sala de aula, recorte, colagem, revista, cartaz, papel, enfim, inúmeros objetos. Algumas vezes a gente traz outras coisas de casa, tipo sucata, papelão. São itens que a gente pode ter numa sala de criação.
Nós podemos criar na nossa sala de criação de material didático uma equipe de criação e ter materiais de criação. Por que tanta criação, criação, criação? Porque é necessário criarmos. Na educação infantil e no ensino fundamental, muito se cria. Conforme os anos vão passando, a gente começa a eliminar a criação e começa a produção. E a produção vai ficando cada vez em mais larga escala, ao ponto que muitos de nós chegam no ensino superior, chegam no ensino técnico, em outras instâncias educacionais, e não lembram mais aqueles momentos de criação do ensino fundamental, de criação em grupo na educação infantil. Por que a educação infantil é tão atraente para muitas crianças e quando ela passa para o ensino fundamental, ela tem um bloqueio? Porque ela sai de uma cultura em grupo e passa para um momento onde a aprendizagem dela ocorre, muitas vezes, classe a classe, uma classe atrás da outra, e isso bloqueia a aprendizagem dela. É preciso resgatar essa essência. Quando trabalhamos com Design Thinking, é muito fácil de comparar ele com o design instrucional. No instrucional, nós temos uma instrução coordenada, onde nós atendemos demandas fixas. O foco está na entrega. É uma linha de montagem, um produto fordista. Ele não está errado. Mas para que possamos pensar em outras alternativas, é necessário também olhar para frente. Olhar os desdobramentos que temos hoje em dia e a evolução tecnológica. O Design Thinking nos proporciona isso. Quando trabalhamos na criação de material didático sob o olhar do Design Thinking, pensando numa proposta mais pedagógica, o foco está em elaborar soluções. Soluções de aprendizagem. O foco não está mais na entrega, e sim na solução que nós vamos proporcionar para as pessoas. Essa solução, ela pode partir de um indivíduo da equipe ou partir de várias. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Eu conheci uma equipe em São Paulo que criava materiais didáticos para uma universidade, onde eles tinham inclusive 2 profissionais da área de música. Porque era necessário ter aquele momento de inspiração. Um deles tocava, inclusive em algumas reuniões. O outro fazia partituras para explicar para o pessoal, às vezes, o seu raciocínio. Esse momento da nossa conversa, ele acaba sendo chave porque nós não vamos falar de conclusões, e sim de inconclusões. A proposta aqui não é concluirmos. É assim que funciona. Instrucional é melhor que educacional, que é melhor que thinking e ponto final. Não. É que vocês todos possam refletir, que vocês possam compreender a importância de termos uma cultura centrada no ser humano, uma cultura centrada na informação, na mediação do conhecimento. A mediação do conhecimento é o que vai garantir que a aprendizagem do nosso aluno seja significativa. Que a aprendizagem da nossa equipe de criação de materiais didáticos seja significativa, ao ponto de que, independente do contexto, seja ele online, seja ele presencial ou híbrido, que soluções aconteçam. E essas soluções despertem todos para que se envolvam em novos projetos, em novas possibilidades, em novas aprendizagens. É como uma viagem esse momento. Eu convido vocês então a viajar conosco, a pensar o que eu posso fazer para melhorar a realidade da minha equipe de criação. O que eu posso fazer para melhorar a criação dos materiais didáticos dos meus alunos. Eu, nesse momento, pensei no contexto de educação online, que é o que eu estou inserido há cerca de 10 anos. Mas nada impede de trocarmos o nosso contexto. As coisas evoluem, o mundo evolui. É fundamental pensarmos nessa evolução e acreditarmos que hoje eu sou uma versão melhor do que eu fui ontem, mas que amanhã eu serei uma versão melhor do que eu sou hoje. Por isso que eu considero uma viagem. Em resumo, eu trago uma charge, uma tirinha do Snoopy, que eu acho que define exatamente o contexto que eu estou inserido, que muitos de nós estamos inseridos. Pensando no cenário educacional. No primeiro quadrinho, a Paty Pimentinha diz que ela não entende um exercício de matemática. No segundo quadrinho, como vocês podem observar, ela não entende o segundo exercício de matemática. No terceiro, ela confessa que ela não entende a matemática. E no quarto, ela não entende a escola. Vejam a complexidade disso. É preciso resgatarmos a essência do nosso aluno para que ele se expresse quando recebe os materiais didáticos, para que ele se expresse em sala de aula e nós possamos perceber a importância da expressão do aluno. Porque nós nos expressamos através do material didático muitas vezes. Eles têm que expressar sua opinião, como a Paty Pimentinha, só que, voltando, eu não quero que ele não entenda a escola.
Ele tem que entender a escola. Ele tem que entender que a escola é um lugar de aprendizado, um lugar de evolução. Que é um lugar onde ele vai ficar muito tempo inserido e que aquilo faz parte da realidade dele, do mundo dele. Que a escola não pode ser um lugar maçante. Se a escola for maçante, o aluno acaba não gostando de ir para ela. Então é tornar a escola atrativa, tornar o nosso contexto educacional atrativo, tornar o nosso ambiente de aprendizagem virtual atrativo. Muitas vezes, algumas instituições, enfim, seja corporativa ou educacional, a tendência é transformarmos a aprendizagem do ensino presencial para o ensino online. Por isso que eu vim conversar com vocês sobre a criação de materiais na educação online, para que possamos perceber que nós não podemos fazer uma transposição de ensino. Nós temos que pensar em novas formas de agir diante da incerteza que é a educação. Eu deixo agora para vocês uma mensagem. E quero agradecer o convite, a participação. Qualquer dúvida, sugestão, nosso fórum está aberto.